Bom, então, agora que eu dei um panorama para vocês, vamos conversar um pouco dos desafios da internet das coisas. Eu vou começar com um desafio que eu diria que é o mais complicado, que é a questão de segurança. E que esse desafio é extremamente difícil porque muitas das coisas que acontecem na internet das coisas a gente só identifica depois que elas ocorrem, porque tudo é muito novo em termos de aplicações. Então, o principal problema é o problema de que a gente tem muitos dados que estão dentro das coisas. E esses dados eles têm que ser armazenados com segurança, uma coisa que às vezes a gente não presta atenção porque a gente nem sabe o que nós temos por aí, num cloud, em um sistema qualquer. Ok? Então, só para dar um exemplo, vou mostrar para vocês aqui uma situação que aconteceu na Alemanha. Então teve um político, ele pediu para a empresa de telecomunicação de lá, a Deutsche Telekom, para eles enviarem todos os dados que eles tinham desse político, ok? E aí, o que ele conseguiu? Ele conseguiu os dados de localização, os telefonemas e os SMS que ele tem. E aí, o sistema de celular, ele pega a sua localização por triangulação, de acordo com as torres que existem ali na região, certo? E vocês vão ver o tanto que esse sistema, ele já é interessante. Então, isso a pessoa está fazendo ali, né, uma viagem de trem. Você sabe os momentos, quais são as paradas desse trem. As horas que ele faz uma ligação, aparece um telefonezinho. A posição dele. A gente vê as antenas que pegaram ele. Ali ele perdeu o sinal, vocês viram, né? Uma interrogação. Ou seja, se pegar esse telefone, provavelmente, analisando as informações, eu sei onde que é a casa da pessoa, onde que é o trabalho da pessoa, com quem que essa pessoa se relaciona, certo? E isso foi, cadê a data aqui? 2009. Então, se a gente pega esses mesmos dados, expandindo um pouco, vamos pegar um smartphone, pega os mesmos dados que a gente... O que a gente conseguiria, por exemplo, num celular hoje? O celular hoje tem várias coisas, né? Que ele tem sensor de movimento, tem acelerômetro. Então, por exemplo, eu vou ter as informações das aplicações, eu posso saber quando que você estava dormindo, eu posso saber com quem você conversou, certo? Teve até, acho que foi segunda-feira, que saiu uma notícia, as TVs da Samsung, que elas estão escutando o que as pessoas falam. Não sei se vocês viram isso. Existem os comandos de voz, né? Então a TV ela fica escutando tudo que você fala para identificar se você falou algum comando de voz. Então, se algum dia alguém entrar nos bancos de dados da empresa que faz o reconhecimento de voz para a Samsung, ela pode ter informações aí sobre a gente que são informações sigilosas que às vezes ninguém sabia o que você tem, né? De repente você descobre que uma empresa lá do não sei onde tem todas as suas informações. Por exemplo, né, aquela piada que tinha que o Steve Jobs resolveu o problema dos Estados Unidos para poder identificar todo mundo no mundo, né? Porque agora os telefones da Apple você tem um sistema de reconhecimento digital. Então,
se entrar lá no banco de dados da Apple, tem todos os digitais. Apesar de que nesse caso eles falam que fica guardado no dispositivo, né? Mas sei não. Então, esse é um exemplo muito simples de vazamento de dados em que o cara tem acesso a tudo. Agora, tem um outro problema também, que é o problema de divulgação. Hoje a gente tem várias bases de dados que são geradas em cima de dados de coisas, e essas bases a gente acredita que elas são anonimizadas, porque não aparece o nome da pessoa. Mas dependendo do tipo de pergunta que você faz a essa base de dados, você pode identificar exatamente a pessoa. Imagine, eu tenho uma base de dados de informações genéticas e informações biológicas das pessoas e eu começo a fazer consultas. Eu quero saber, por exemplo, onde que mora o albino do meu bairro. Então, as pessoas albinas são mais raras, certo? Se eu fizer uma pesquisa nessa base de dados, pode chegar informações lá, por exemplo, que no meu bairro existem 5 albinos. Ok, então eu sei que existem 5 albinos no meu bairro. Depois eu faço uma pesquisa, qual que é a altura dos albinos? Aí eu tenho 1,80, 1,70, 1,20 m. Ah, então o cara que eu estou procurando é 1,70 m. Aí eu pergunto, em qual região da cidade estão os albinos com em qual região do bairro estão os albinos com 1,70 m? Identifiquei onde que a pessoa mora. Okay? Então existem vários problemas aí que muitas vezes, sabendo essas informações, fazendo cruzamento de dados, você consegue identificar a pessoa. Teve uma situação também agora teve o Wikileaks, agora estão falando do SwissLeaks, que eles pegaram dados do HSBC de Genebra, que são só contas de milionários, e aí tem algumas contas que os nomes eles estão só com as iniciais. Só que aí eles colocaram também, por exemplo, data de nascimento da pessoa e cidade que a pessoa mora. Você sabe que a pessoa ela é milionária, porque eles só aceitam conta de mais de $1 milhão lá. Você pesquisa, por exemplo, na internet, a pessoa que nasceu em tal data, em tal lugar, que é milionário, você identifica a pessoa. Okay? Então, esse cruzamento de informações é que vai ser extremamente complexo de lidar. Ops, o que eu fiz aqui? É extremamente complexo de lidar e a gente só vai conseguir identificar os casos muitas vezes na medida que vai acontecendo. Já existem técnicas, então, por exemplo, nessa questão aí onde moram os albinos, já existem técnicas estatísticas que você nunca dá o resultado de uma pessoa, você sempre dá, por exemplo, a média. Ou você sempre dá o valor máximo, o valor mínimo, de forma que você não consiga ter informação. E quando você tem, por exemplo, só um indivíduo, ou, por exemplo, poucos indivíduos, você não responde para evitar a privacidade, evitar falhas de privacidade, ok? Bom, depois a gente tem o problema de integração, que eu já mencionei, né, rapidamente. A gente vê que a gente tem diversos padrões de comunicação, padrões de sistemas operacionais, alguns padrões que são comerciais, outros que são abertos. Então, além dos padrões, né, de comunicação que eu falei, BLE, ZigBee, infravermelho, de vez em quando você ainda encontra um padrão fechado que você não sabe como que ele funciona. Então, como que eu vou colocar um sensor naquela rede, certo? Os próprios sistemas operacionais, então Android, iOS e outros. E eu tenho que lidar cada sistema que tem uma forma de chamada de função diferente, uma forma de comunicação com o sensor diferente, acaba que a cada novo sensor, a cada nova coisa que eu encontro, eu tenho que fazer um código específico para ele, o que não é ideal. Então, interessante seria criar plataformas que elas consigam comunicar entre si, ou padrões que são padrões de comunicação que a gente poderia utilizar e conseguir usar as coisas sem conhecer exatamente cada um dos modelos deles. Okay? Outras coisas interessantes também são comunicação e integração de plataformas.
Imagine o que eu conseguiria fazer, por exemplo, juntando dados de saúde com dados de transporte, com dados de segurança. Por exemplo, identificar que no dia que o trânsito está muito carregado ou na semana que o trânsito está muito carregado, aparecem muitas pessoas no hospital com problema de asma, problemas respiratórios, certo? Seria muito interessante para poder obter novos dados, ok? Outro problema que a gente tem é a questão de consumo de energia. Então, quando a gente tem um ou dois dispositivos, é tranquilo. Então, por exemplo, celular, a gente já sabe, né? Todo dia, hoje, você tem que carregar o celular. Vai dormir, tem que botar o celular para carregar. Ou, às vezes, chega no trabalho, tem que colocar o celular para carregar. Se a gente joga isso para uma escala muito grande, a gente tem problemas que são enormes. Então, imaginem, se eu tenho 50 dispositivos na minha casa, e aí eu tenho cuidado ainda de comprar dispositivos que eles têm uma bateria mais longa. Vamos dizer que ela está durando 1 ano. Ok. Então, beleza, né? Não vou ter que me preocupar com bateria durante 1 ano. Errado, porque cada dispositivo, se eu comprei ele em períodos diferentes, eles vão começar a falhar em momentos diferentes. E aí a gente vai ter uma situação que a cada semana, mais ou menos, eu vou ter que trocar uma bateria. E aí vem aquele problema, ok, será que o meu dispositivo está me informando que a bateria está baixa? Será que eu vou saber que acabou a bateria? De repente eu vou descobrir só quando não está funcionando mais e acontece, por exemplo, que é o sensor de presença, entrou um ladrão na minha casa. Eu falo, que coisa, acabou a bateria, certo? Então são problemas extremamente difíceis que estão fazendo a indústria a trabalhar com sensores que consomem cada vez menos, ok? Formas também de que você tenha uma vida mais longa por causa de problemas simples como esse, né? Trocar a bateria. Depois, né? Comunicação. Além da questão dos diversos padrões, nós temos que ter sistemas de comunicação que são confiáveis e robustos, ok? Então, se eu tenho um sistema crítico, por exemplo, lá dentro do carro ou dentro do avião, eu quero que ele funcione sempre. Mas isso nem sempre é uma coisa fácil de garantir. Porque imaginem o que vai acontecer se eu tenho vários sensores desses no ambiente. Então, vários sensores de carro no engarrafamento, todos transmitindo mensagem. O que pode acontecer? Pode acontecer várias mensagens colidindo aí e ninguém comunica. Okay? Ou se não, por exemplo, comunicação robusta é um problema muito grande nas indústrias. Você pega indústria siderúrgica, indústria petrolífera, ou mesmo uma fábrica, você tem grandes motores, grandes máquinas, que elas utilizam muita energia, ok? E aí, por utilizar muita energia, né, energia elétrica, ela gera interferências, os próprios motores, eles geram também ondas que podem interferir. Por exemplo, se a gente pega alguma coisa num setor petroquímico, que aí ainda tem o problema de calor, tudo isso vai atrapalhar. Então, a gente tem que ter técnicas para que você consiga transmitir dados, mesmo nos ambientes que são os mais complexos, com maior quantidade de interferência, de ruído que existe, ok? E ainda tudo isso fazendo os dispositivos comunicando entre si. Então vejam que tem muitos problemas, e lógico, né? Onde tem muitos problemas, tem sempre muita gente pesquisando. Então, vamos falar rapidinho de algumas coisas que a gente tem feito no laboratório de redes, o laboratório WINET, Wireless Networks. É um laboratório que tem 5 professores, então tem o Luiz Felipe, o Marcos Augusto, eu, o professor José Marcos e o professor Ierrum. A gente trabalha muito com pesquisa em rede sem fio
E a internet das coisas, lógico, não podia faltar, né? Um dos projetos que a gente tem, até já comentei aqui, é o projeto Morelite, é o monitoramento remoto de linhas de transmissão. A ideia dele é o seguinte: hoje as empresas de energia, nas linhas de alta tensão, elas têm um problema muito grande, porque as linhas, elas são um fio. E aí esse fio, ele rompe, você não sabe onde que rompeu, você só sabe que rompeu. É muito difícil você estimar em qual ponto dela que houve o problema. Então imagine, quando que rompe uma linha? É quando tem chuva, é quando as condições atmosféricas não estão legais normalmente, cai um raio, certo? Então eu vou lá, eu tenho que religar essa linha, porque caiu a energia de um estado ou de uma região do estado. E para poder fazer isso, eu não posso simplesmente chegar lá e ligar a chave. Porque se esse fio caiu no chão, e tem pessoas ali perto, é muita energia que eu jogo, eu mato todo mundo, eu frito a turma toda que está ali. Então eu tenho que garantir que esse fio está em condições, ok? Que não foi, por exemplo, só algum problema lá de variação. E como que eles fazem isso hoje? Eles pegam helicópteros, então está aqui, a gente até foi lá em Sete Lagoas, na Universemig, que faz o treinamento. Eles têm uma região, que é uma pista de treinamento, que ensinam os pilotos a voarem de helicóptero a 1, 2 metros de altura do fio, certo? Que já é uma coisa difícil quando o tempo está bom. Aí imagina quando está chovendo, você praticamente está seguindo aquelas boias laranjas que a gente vê na estrada, aquilo ali é a sua referência. Então vem o piloto passando e outro cara atrás com uma máquina grande de infravermelho, vendo a temperatura do fio, para ver onde que o fio está e saber se ele está rompido ou não, ok? E ainda outros problemas, tipo, por exemplo, um balão que bate na linha, pessoas que sobem aqui em cima da linha. Então, de repente, tem muita gente que corta a linha para poder roubar o cobre. E aí você vai religar a linha, a pessoa ainda está com um mãozão lá, certo? São coisas que podem acontecer. E aí, a partir desses problemas, né, nós estamos desenvolvendo dispositivos, né, que são nossos sensores. Então, nós temos as nossas coisas ligadas nas torres. A gente tem as torres aqui, cada uma vai ter o seu sensorzinho e elas comunicam os sensores com rede sem fio. Bom, por que rede sem fio? Porque eu não posso confiar na existência de um cabo ali, porque a torre pode cair. Oi? A questão às vezes as redes de som são de alta frequência. E como é que você está afeta a informação sem fio? Você tem um campo magnético muito intenso, trabalham com baixa frequência? Isso é um problema. A gente até vai fazer estudos de compatibilidade eletromagnética, porque realmente, né, tem campos eletromagnéticos ali que podem fritar os equipamentos. Mas já existem outros trabalhos em linhas em operação, se não me engano no Rio, na Light, que eles colocam ponto de acesso sem fio normal e ele funciona. Certo? Mas isso é um problema que a gente tem, que a gente ainda vai estudar no projeto. Então, nós temos esses sensores, né? Tem o problema da compatibilidade eletromagnética que existe, tem também o problema aí que essas linhas podem ser muito grandes, às vezes você tem aí quilômetros, 50 estruturas, e você vai ter que transmitir essa informação em distâncias altas. Então, a gente tem taxas de transmissão baixíssimas. A gente está chegando hoje em incríveis 40 kilobits por segundo, os nossos testes. Então, nós temos que transmitir tudo em 40 kilobits por segundo. E, além disso, esses nós têm que ser pequenos, porque eles passam no meio da cidade. Então,
O pessoal da CEMIG fala que toda vez que eles instalam alguma coisa perto de favela, o pessoal acha que é câmera para poder acompanhar o que eles estão fazendo, então eles gostam de atirar nos dispositivos, eles gostam de ir lá roubar, tem alguns probleminhas assim, certo? Que são interessantes. E aí a gente já fez alguns testes em campo, aqui está a equipe lá, né? Com o nosso chefe de departamento, professor Mário, aparecendo aqui. Ok? Essas fotos aqui vocês já viram numa outra apresentação, que é o nosso sensor. Ele é mais ou menos uma caixa desse tamanho hoje. Talvez a gente vai conseguir diminuir com uma placa solar que é desse tamanho assim. Ok? E aí já temos alguns resultados. Então aqui, por exemplo, são duas estruturas que nós colocamos sensores e as fotos que a gente tirou. Então imaginem que interessante se você... Lógico, aqui é uma situação que seria fácil, né? Para as pessoas lá no centro de operações. Eu tiro uma foto para verificar como é que está o cabo. Aqui eu não sei se vocês estão vendo. Eu estou vendo que eu estou mais perto, mas tem um... Aqui no meio é o cabo. Então, cai a luz, eu estou no meu conforto aqui em Belo Horizonte, falo, tira uma foto. E aí eu vejo se o cabo ainda está lá. Ok? Agora, se está chovendo, se eu não consigo ver nada, eu posso verificar, por exemplo, qual que é a temperatura na torre, porque o cabo ele esquenta muito, talvez isso pode me indicar se o cabo está lá ou não. Ou, por exemplo, até pela vibração. Porque como o cabo... São 3 cabos normalmente que conduzem, os cabos eles vão segurar a torre, então ela vai ter uma característica de vibração diferente. Se os cabos estão rompidos, ela pode ter um padrão diferente. Qual a alimentação desses dispositivos? Placa solar. E à noite, ou quando não tem lado, Tem uma bateria, então essa bateria é alimentada durante o dia e de noite ela descarrega. Essa é uma das coisas que a gente está trabalhando, porque a gente não sabe como é que é a insolação e o consumo depende do que você está fazendo. Você falou que tem várias coisas. É. Você está medindo temperatura, então deve ser, Isso. não deve ser uma coisa tão consumir tão pouco, né? Já tem uma noção disso. Não, se ele ficar ligado o tempo todo, não. Mas a ideia nossa é que... Remotamente você não comanda? Não remotamente, né? Porque senão o grande problema é que você tem que saber que as coisas aconteceram sem ter que pedir para ele. Então a ideia é que talvez ele ligue de minuto a minuto, fique lá 5 segundinhos ativo e verifique tudo. Essa que é a ideia. A gente ainda está vendo como que vai fazer isso, porque tem coisas que, por exemplo, a queda da estrutura. Você tem que ter um acelerômetro, você tem que pegar a queda pode ser muito rápida. Então tem que ter algumas coisas que estão ligadas, outras que estão desligadas. O que eu vou perder se eu desligar o nó, o que eu consigo ainda medir com o nó desligado, que não é crítico. Por exemplo, uma pessoa subindo na torre, isso vai demorar alguns minutos. Então eu posso desligar com uma certa frequência, mas, por exemplo, cair, talvez não. Cai a torre, a torre caindo. Por exemplo, um balão ali, um avião que bateu. Okay? Bom, então esse é um dos projetos que a gente tem hoje. Nós temos trabalhado muito em redes veiculares, né? Então tem várias aplicações, aviso de segurança, que a gente já comentou. Tem uma questão muito interessante que é planejamento de rotas, engenharia de tráfego. Então, nós temos alguns outros projetos aqui em parceria com a BH Trans. E o que a gente soube é que a BH Trans ela trabalha com todos os... Ela faz a engenharia de tráfego em cima de modelos que hoje são antigos, tem 2, 3 anos, porque é o tempo que eles conseguem para poder medir todas as informações que eles precisam. Eles mandam um tanto de estagiário para as ruas
que vocês já devem ter visto, por exemplo, nos pontos, né, de ônibus, que eles contam quantas pessoas subiram nos ônibus, eles contam quantos carros passaram. É assim que hoje é feito. Hoje eles podem utilizar também as câmeras que eles têm, né, do olho vivo, mas ainda assim, grande parte da informação é de coleta manual. Se você tem uma coleta automatizada, olha que interessante, eu consigo descobrir o que está acontecendo agora com a implantação do MOVE, com a mudança, não sei, de sentido de uma via, todas essas informações. E, além dessa aplicação, a gente tem também entretenimento a bordo. Eu posso ter uma televisão, eu posso ter um jogo online, tudo isso com redes que estão conectadas nos carros. Nós fizemos alguns experimentos aqui, então nós temos placas desse padrão de comunicação 802.11p, que é um padrão que está sendo adotado no mundo inteiro para comunicação, e colocamos carros para comunicar, porque não tinham resultados de o que a gente consegue com essa comunicação, qual que é a taxa de transmissão, qual que é a confiabilidade. Aí nós fizemos testes, aqui atrás da UFMG tem uma rua que é perto ali dos militares, e é bem interessante sempre que a gente faz teste, porque a gente coloca equipamento lá na porta, lá na guarita deles, aí sempre aparece um militar para perguntar o que a gente está fazendo, tem que falar que é da universidade, que eles estão sempre desconfiados com isso, e com razão, né? Nós colocamos então 2 carros, está aqui um carro cinza, um carro preto, as anteninhas, essa antena deve ter uns 20 a 30 centímetros colada no teto, e verificamos qual que era a capacidade de transmissão desses sistemas andando nesse trecho aqui. Okay? Então, só para vocês terem ideias de alguns resultados aqui, a gente viu que pacotes maiores a gente consegue ter mais transmissão de dados, pacotes menores são os vermelhinhos aqui, 150 bytes, a gente tem uma vazão menor, e que a vazão ela vai caindo com a distância. Então foi interessante que a gente viu o comportamento desse padrão, que não existiam resultados experimentais na época sobre isso. Nós temos também, né, os trabalhos do Flip, também conhecido como Luiz Felipe, né, que ele tem trabalhado muito com redes aquáticas. Ele trabalha em parceria com a UFSJ nisso. E qual que é a ideia? A ideia é construir nossos sensores, que eles são colocados na água, que hoje é a grande fronteira, né? A gente não conhece nada dos oceanos, tem muita gente que fala que a gente conhece mais do espaço do que dos oceanos. Aí, no caso, o Luiz Felipe está trabalhando ainda com sensores que estão em água doce, ainda não está trabalhando no mar, mas já existe um protótipo. Então, aqui é um protótipo. Não sei se vocês devem ter visto quando visitaram lá o LECOM, né, que eles tinham aquelas boias grandes, que era o sistema de flutuação do sensor. E a ideia é ter sensores que podem estar em diversas profundidades aqui, medindo as informações. Eles podem comunicar entre si aqui embaixo. Nesse caso, é mais interessante utilizar ondas de som do que o sinal eletromagnético. E, em algumas situações, ele coleta a informação, transmite para uma base. Aí aqui sim você usa comunicação eletromagnética, por exemplo, para transmitir sem fio para um laptop ou para um satélite. Ok? Depois a gente tem, né, projetos que estão começando, então parceria com uma empresa que trabalha com eletrodomésticos, que é a internet das coisas em ambiente doméstico. Nós temos uma parceria com a empresa, que ela é uma empresa que tem vários carros, vários caminhões, etc. E a ideia é você controlar onde que esse caminhão está, qual que é a velocidade, que, por exemplo, tem
questões importantes de segurança. Eles querem garantir que os funcionários eles não tenham acidentes. Então, tem uma velocidade máxima que o carro pode ter, um trecho que esse carro pode percorrer, certo? E informações, por exemplo, hoje que a gente tem de quando que houve uma frenagem, se é um carro com basculante, se o basculante está para cima, está para baixo, tudo isso a gente consegue obter, ok? Outra aplicação também é, bom, eu tenho aplicações complexas que estão executando no celular, só que eu não quero gastar a bateria do celular, então eu transmito isso para servidores no cloud para poder fazer essa execução, ok? Então vocês podem ver que existem várias coisas que podem ser feitas aí, é um campo que é muito amplo, que hoje ele já está aí, né, já está no mercado, a gente tem produtos e o que vai acontecer realmente é que vai ser um termo da moda com o barateamento dos dispositivos, ok? E as empresas já estão investindo nisso, ok? Tanto as empresas que vendem produtos para o consumidor, quanto as empresas querendo utilizar a internet das coisas para poder melhorar o funcionamento da empresa, para poder melhorar o seu processo de negócio. Okay? É uma área extremamente interessante, porque você tem que trabalhar com software, tem que trabalhar com hardware o tempo todo. Tem alguma coisa de hardware que atrapalha a gente, que a gente tem que ir lá na engenharia elétrica para entender o que está acontecendo, tem que ir lá na física para ver o que está acontecendo. É multidisciplinar, certo? E é muito interessante, tem várias oportunidades de trabalho, de pesquisa. Então, eu conheço alguns ex-alunos aqui do departamento que têm empresas hoje que trabalham em internet das coisas, que estão desenvolvendo dispositivos para outras empresas. Quem quiser ver esses dispositivos em ação, né, tem a visita no laboratório Winet, que alguns já fizeram ontem, nós vamos ter hoje de novo. Ok, obrigado.